Fala, time, tudo bem com vocês? Iniciando nosso episódio número 51, uma boa ideia do Fala Timecast. E hoje um amigo, nossa, ele combinou, né? 51, uma boa ideia, e eu e o Cláudio, a gente tem ideias, a gente conversa, é até perigoso deixar junto. Cláudio, obrigado por você estar aqui. Time, eu já vou apresentar o Cláudio Castilho para vocês na minha visão de quem é o Cláudio Castilho, mas antes, agradecimento aos nossos patrocinadores, ao Supermercado Pague Menos. E aí, você que está nos ouvindo, ainda não se inscreveu no circuito de corrida Pague Menos, a próxima etapa é em Piracicaba, com as últimas inscrições está imperdível. Nossa, eu tô até com medo disso aqui que você colocou, Rica, porque eu acho que é capaz de estar esgotado. Pode ser que esteja esgotado, time. Então, se você está escutando, é que para aproveitar a agenda do Castilho, a gente gravou isso aqui muito antes. Se tiver esgotado, se inscreve na próxima etapa. Exato. Se tiver esgotado, se inscreve na próxima etapa no site corridapaguemenos.com.br e garanta já o seu kit. E além de cuidar da saúde, dá para cuidar do bolso. No Pague Menos você encontra os melhores preços e pode parcelar tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Pague Menos. Quer um conselho? Passa no Pague Menos. E continuando os nossos patrocinadores, a Care Club Piracicaba, a Run For Tudo para sua corrida, o Energético 220 volts, a Laser Dream Piracicaba e Fotop. Time, cadê? Castilho, Fotop mandou um presente para você. Mas já, vamos começar com presente? Começa com presente. Que maravilha! Eu gosto de falar que nós, né, os organizadores, a gente cria os desafios, promove os desafios e vem Fotop, eterniza os desafios. Uau! E agora a Fotop está com uma dinâmica bem legal que você consegue. Ó, essa foto, time, Fotop que tirou e foi no Summit da Abracel, certo? Você tava bonitão assim? Que tá, Fotop tá em corrida, tá em evento social, tá no parque, tá em um monte de lugar. Obrigado, Fotop. Então a gente cria os eventos, a gente cria os desafios. Obrigado, Fotop. E Fotop vem e eterniza esses momentos. Legal. E você quer ser um parceiro das nossas corridas ou aqui do podcast? Manda um e-mail no comercial@chels.com.br e fala com o Rodrigão. Time, eu vou apresentar, se você ainda não conhece, quem é esse cara que está aqui na minha frente. Ele tem vários chapéus. Ele tem o chapéu de treinador, de grande treinador. Tem o chapéu de proprietário, dono de assessoria. Ele tem o chapéu de CEO da CBAT, Confederação Brasileira de Atletismo. Ele tem um chapéu que ele ajuda todo mundo, que é um cara muito do bem. É um cara que está sempre preocupado com o mercado. Quem assistiu o episódio da carroça e da Adriana Maratona, esse é o Cláudio Castilho, que elas tantos falaram, que tem participação na vida delas de uma tremenda... Assim, isso é um divisor de águas na vida delas. E conversando com ele, tem outros atletas que passaram por ali, que passaram pelo Cláudio. E eu tenho a honra de ser seu amigo, a gente se fala toda semana, através da Abracel, a gente desenvolve muita coisa junto para ajudar o mercado dos organizadores de corrida de rua, ajudar o atletismo mais voltado para a corrida de rua. A gente tem um trabalhão danado, né? É verdade. Mas a gente ama o que faz, né? Eu vejo que você ama o que faz, porque, assim, time, eu tô falando, e não é brincadeira, tipo, é 10 horas da noite, ele me manda mensagem, aí no outro dia é 5 horas da manhã, ele tá mandando outra mensagem, e de coisas que é um trabalho voluntário, que a gente promove ali através da Abracel, o Summit que a gente faz junto, enfim, muitas outras iniciativas. Essa semana a gente vai estar palestrando internacionalmente, então assim, para uma galera do mundo inteiro, falando do nosso case de sucesso de CBAT e Abracel junto. Então assim, a gente tem muita coisa legal. Eu adoro o Cláudio Castilho, eu falo assim que o WhatsApp dele é incrível, e assim, time, Cláudio, você conhece o organizador de Berlim? Ah, conheço, fulano. Pum, manda um zap para ele. Ah, Cláudio, você conhece fulano de tal? Ah, conheço. Pum, já manda um WhatsApp. E hoje a gente tem a honra de receber aqui no escritório, aqui em Piracicaba, Cláudio Castilho. Obrigado, Cláudio, você está aqui. Ô, Gui, o prazer é meu, cara. Primeiro, obrigado, né, pelo convite. Não teria como, né, ser diferente, dizer não. E emblemático, né? 51º, 51, boa ideia em Piracicaba. Era para dar certo mesmo, era para dar certo. Então, é um enorme prazer, assim, dividir
todos esses trabalhos que a gente tem feito nos últimos tempos, como você bem falou, a gente executa para o desenvolvimento da modalidade, né, cara? A gente nem pensa muito, a gente é tão apaixonado pelo que faz, e por eu, talvez, pela minha própria trajetória, por ter passado pela condição de atleta, treinador, gestor de clube, hoje na confederação, eu entendo um pouco das necessidades, né, de cada um desses entes aí envolvidos nesse mercado tão grande que não para de crescer. E se a gente acaba não assumindo a responsabilidade, né, as pessoas talvez não queiram fazer. Então, vamos embora, vamos para cima, vamos juntar as pessoas que querem fazer, que querem, têm o mesmo propósito que o seu, que é o desenvolvimento do bom mercado, e vamos pegar os caras. O mercado internacional está aí, nós temos grandes números, a gente pode chegar cada vez mais longe, ter um mercado maior ainda, e que vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para o atletismo. E hoje, no chapéu, você falou, né, usou a analogia dos chapéus aí, o meu principal chapéu hoje é o da confederação. Eu sou o diretor executivo, com muito prazer, eu fui convidado pelo presidente Vlamir, e eu muito me orgulho de fazer esse trabalho, e hoje é o meu principal chapéu. Então, tudo que eu puder fazer para o desenvolvimento do atletismo nacional, nas várias vertentes, porque o atletismo é grande, é uma modalidade que ela está presente nos 27 estados do Brasil, nós vamos fazer. Eu não meço esforços para desenvolver a modalidade. Estamos aí, vamos falar de atletismo aqui também. Vamos falar. E eu vejo que realmente não mede esforço. Isso que você falou é exatamente o que acontece, assim. Então, parabéns, desde já parabéns pelo trabalho. E o que eu queria trazer para a galera, queria até curiosidade minha também. Eu queria entender do início, né? Como que a corrida, porque quando a gente conversa com o Castilho, time, para vocês entenderem, ele realmente entende de todas as vertentes do atletismo, desde atleta, treinador, gestor, e assim, ele engloba tudo, organizador. Foi um dos fundadores da ATC também, que é a Associação dos Treinadores de Corrida de Rua de São Paulo. Então, assim, entende bem do mercado e, nos ajuda demais. Como é que foi que a corrida de rua entrou na sua vida? Minha história no atletismo começou em 1981. Eu comecei o atletismo no Pelezão, na zona oeste ali de São Paulo, na Lapa. E eu comecei, como toda criança, fazendo todas as provas. O professor Rabassa foi meu primeiro treinador. E eu fiquei no atletismo como atleta até 1991, quando eu entrei em Bragança, em Mogi das Cruzes, na graduação de Educação Física. Então foram 10 anos fazendo várias provas, mas eu corria mais 800 e 1.500, mas comecei ali com salto em altura, inclusive. Então eu tive uma formação múltipla no atletismo, que é o normal, né? E em 91 eu cheguei naquele estágio em que o atletismo me proporcionou receber uma bolsa de estudos, e eu não pensei duas vezes. Eu era um atleta muito esforçado, mas não tinha o resultado para aquela ambição internacional. E eu usei muito bem isso. Fui fazer a graduação em Educação Física e dali o esporte virou a minha vida, né? Antes disso, eu treinava, trabalhava, estudava, eu tinha uma série de divisões de tarefas, né? Eu não vivia exclusivamente daquilo, e era uma época que não dava para se viver exclusivamente daquilo, né? Poucos eram os atletas que conseguiam viver só do atletismo, muito diferente do cenário de hoje. E aí em 91, quando eu começo a graduação, que eu saio das pistas, eu vou de fato para as corridas de rua. Eu já participava de várias provas naquela década de 80, principalmente na época da Corpore em São Paulo. Você lembra a primeira prova que você participou? Foi uns 6 quilômetros no Ibirapuera, numa quarta-feira, um desses circuitos que a Corpore tinha. Era toda quarta-feira à noite, eram 2 voltas no Porquinho, naquela época. Eu me lembro que foi assim, na metade do ano, foi junho, julho, e a gente usava até como uma preparação. Nem era o momento muito da preparação, porque a gente fazia a base sempre no final do ano para começar o outro ano, mas eu me lembro que o treinador falou, vamos lá correr. Fui, gostei, achei muito legal esse ambiente da rua, que era muito diferente, né? É muito diferente da pista. A pista tem uma formalidade, tem todo um rito diferente, e a rua era uma coisa mais leve, não tinha esse volume de pessoas que tem hoje. Eu me lembro que essas provas do Ibirapuera,
elas reuniam, assim, 200 pessoas, 250 pessoas, 300 Nossa, no não máximo. dá nem para acreditar, E não tinha, era a época do espeto, né? Você chegava com a senhazinha, cruzava o funil, colocava no espeto, tinha o contador ali. Turma, para quem a gente já falou do espeto aqui, mas eu vou repetir. O espeto, literalmente um espeto, você chegava, espetava o seu número e a cronometragem era basicamente virar o espeto ao contrário e dali se fazia a colocação ali no papel. Exatamente. Então eu participei depois disso, né, quando eu saí da pista e fui para a rua, aí eu me lancei em outras provas, corri 10 quilômetros, N voltas da USP em São Paulo, corri a milha que tinha na Paulista, também depois teve milha na pista, corri meias maratonas da Corusp, provas que nem existem mais, né? Tinha uma prova que eu gostei bastante, eu corri três edições dela, que eram as 10 milhas de Interlagos, era uma prova que acontecia final de tarde para noite, no autódromo de Interlagos, eram 2 voltas completas no autódromo. E era uma época diferente, porque para você ganhar uma camiseta ou uma medalha, você tinha que chegar entre os 20 primeiros. Era isso. 30 primeiros, não mais do que isso. A volta da USP, você tinha que chegar entre os 50 primeiros, mas para chegar entre os 50 primeiros na volta da USP, você tinha que ralar, porque era uma época que você tinha o Joaquim que corria a volta da USP, porque ele era patrocinado pela Nike, o Edgar, você tinha o próprio Zequinha, você tinha vários corredores de elite que iam para essas provas também. Então, no máximo, você ganhava um diploma de papel. Quando você não chegava entre os 50 primeiros. Então, dali, de 91 para frente, que eu me dediquei à graduação em Educação Física, depois pós-graduação em Treinamento Desportivo, depois especialização em Fisiologia, depois fui fazendo vários cursos, eu cheguei a fazer 12 maratonas, eu completei 12 maratonas. A minha primeira maratona foi Maratona de São Paulo, em 1993, se eu não me engano. Sofri absurdamente, porque eu sempre fui corredor de pista, distâncias mais curtas. E aí, quando eu me aventurei na maratona, foi um divisor de águas. E em 96, já formado, já graduado, já terminando minha primeira pós-graduação, eu fundei a minha assessoria esportiva, Saúde e Performance, 1996 para 97. Né? Então, foi quando eu, junto com alguns treinadores de corrida daquela época, o Marcos Paulo, Mário Sérgio, Branca, Ricardo Arap, Nelson Evêncio, Zeca, entre outros, éramos em 9, se eu não me engano, a gente já conversava sobre esse mercado da corrida de rua e aonde ele poderia chegar. Foi quando, em 96, abril de 96, eu entrei no Pinheiros, eu fui convidado a entrar no Pinheiros, eu trabalhava com a escola de esportes, incluindo o atletismo, eu ministrava 9 modalidades diferentes. Em 99, eu tive a iniciativa de criar um projeto da Associação de Treinadores de Corrida de São Paulo. Fundamos a associação ATC São Paulo, eu fui o primeiro presidente. Em 99? 99. Nossa! 99, o movimento começou oficialmente CNPJ, acho que foi de 99 para 2000. Eu fiquei até 2005 como presidente, o Nelson Evêncio era o vice-presidente. Trouxemos o Dr. Kenneth Cooper, fizemos um projeto grande de uma marca esportiva, de um evento global aqui no Brasil, enfim. Fizemos muitas coisas. E daí não parei, Gui. Daí, em 2001, no Pinheiros, eu fui convidado para assumir o projeto de retomada do atletismo do Pinheiros, um projeto extremamente vencedor, né, que o Pinheiros foi multicampeão do Troféu Brasil de Atletismo na década de 60 e 70, e a mim coube essa missão, né, de resgatar esse atletismo vencedor. Em 2003 eu apresentei um projeto para a diretoria do Pinheiros, era um projeto olímpico, para que a gente pudesse voltar a ter atletas do Pinheiros em nível internacional. 2007 a gente voltou a figurar no cenário internacional com atletas do Pinheiros, levando atletas medalhistas no Pan-Americano do Rio, em 2007. Em 2008 a gente volta a ter representação olímpica do Pinheiros depois de quase, acho que se não me engano, foram 33 anos de ausência.
a gente voltou a ter resultados de expressão do Pinheiros. E a partir dali, o Pinheiros volta a figurar entre os 3 principais clubes do Brasil. A BMF era extremamente soberana naquele momento. Em 2009, o Pinheiros fica em 3º lugar no Troféu Brasil. E até 2015, né, quando o Pinheiros vence o Troféu Brasil de Atletismo, depois de quase 40 anos de ausência, e eu fui convidado a assumir a gerência de esportes olímpicos do clube, né? E então eu cuidava, além do atletismo, de mais 16 modalidades olímpicas, e eu fui convidado exatamente para replicar o modelo que eu fiz no atletismo. E aí eu acabei colocando esse mesmo modelo de gestão. Era uma gestão onde a gente primeiro organizou a casa internamente, a gente tinha um orçamento pequeno dentro do clube, então eu tinha que otimizar isso, e daí veio a relação com alguns atletas, né, que a gente acabou construindo uma história maravilhosa. A Adriana é uma delas, a Andréia Hessel, a Carroça é a outra, Gladson Barbosa, Sérgio Celestino, Sirlene Pinho, José Teles de Souza, Patrícia Lobo, Fernando Alex Fernandes, Maria Zeferina Baldaia. Então eu cheguei a ter um grupo de 16 atletas de elite, mas elite. Eram atletas de altíssimo nível, atletas que em algum momento, nesta faixa de tempo, passavam por alguma dificuldade. E eles estavam com dificuldades no sentido de treinamento, estrutura, apoio, e eu tinha isso no Pinheiros. Eu não tinha um orçamento tão grande, mas eu tinha uma estrutura muito boa. E aí eu acolhi esses atletas todos, né? Resgatei praticamente todos eles voltaram a treinar num bom nível, e aí a gente começou a projetar a carreira internacional. Então, Maria Zeferina Baldai foi bicampeã da Maratona de São Paulo. Comigo ela chegou a voltar a ser 3ª na São Silvestre, depois de ter vencido em 2001, né? Ganhou a Extra Milano na Itália, a Adriana bicampeã pan-americana, 2 Olimpíadas, a Sirlene foi medalha de bronze em 2007, o Gladson foi 4º no PAN de 2007, enfim, temos muitos resultados bons, né? E aí eu entreguei o atletismo em 2015 para o professor Clodoaldo, que hoje é o supervisor do atletismo até hoje, fui eu que indiquei ele para essa posição, e eu fui fazer exatamente o mesmo modelo para as outras 16 modalidades. Em 2019, depois de praticamente 4 anos de implementar esse trabalho no Pinheiros como um todo, foi o ano em que o Pinheiros, depois de 121 anos de história, mais venceu. Se você pegar 2019 do Pinheiros, o Pinheiros ganhou todos os títulos que disputou no Brasil nas 16 modalidades. Se você pegar o anuário do clube, né, um documento que o clube sempre faz ao final de cada temporada, felizmente, eu tenho o prazer, né, eu tenho o Pinheiros sempre num lugar de muito carinho na minha história, eu tenho um capítulo nesse anuário que é a locomotiva olímpica. Então, nós ganhamos todos os títulos nas 16 modalidades no Brasil. Foi um feito que superou 120 anos de história do clube. E em 2021, o presidente Wlamir me convidou para assumir esse compromisso. Estou eu aqui fazendo o que eu posso, o que eu acho que o atletismo pode e deve fazer, merece, né? E eu tenho até uma posição que não é minha, na verdade, mas eu assumi como minha também, que é do presidente Wlamir, que é derrubar muros e construir pontes. O problema já existe, eu nunca foco no problema, nunca, exatamente nunca. Eu sempre busco as soluções. E a nossa relação começou exatamente aí. Né? Havia um tensionamento que ninguém estava ganhando com aquela posição. Também ninguém sabia de onde vinha. E ninguém sabia de onde vinha, exatamente. E aí nós conseguimos sentar, a gente conseguiu conversar, eu já conheci o Paulo Carelli, eu não te conhecia ainda pessoalmente, mas foi excelente, porque desde então a gente tem uma relação, como você mesmo disse, sempre muito próspera, produtiva, sempre muito auspiciosa no sentido de construção. E não vamos parar, Gui. Não vamos parar, não, tem muita coisa para fazer. Castilho, às vezes quem está escutando não sabe o que é o Clube Pinheiros, né? O que ele representa. Explica um pouco
do Clube Pinheiros, o que ele é. E o que achei fantástico aqui, que é só um trabalho de anos desenvolvendo e fazendo. Aí queria entender se em algum momento ali dentro do Pinheiros você tentou desistir, né? Porque é uma resiliência muito grande você vender. Não é que vender um projeto, eu não sei se você sabia o que ia acontecer em 2019, mas lá em 2001 você começou. Dá quantos anos? 18. 18 anos. Então, são 18 anos de resiliência para chegar em 2019 e consagrar de ganhar tudo que tinha para ganhar, de tudo que era possível ganhar, de tudo que estava participando. E aí tem uma provocação que eu vejo assim que você comentou, mas eu já faço essa outra pergunta para não misturar muita coisa. Explica o que é o Clube Pinheiros, porque às vezes a turma fala assim, é um clube pequenininho, né? E como que foi esse trabalho de resiliência em 18 anos? O Pinheiros, para quem não conhece, é um clube social esportivo. Se eu não me engano, a fundação dele é 1896, alguma coisa assim. Então é um clube centenário, né? São 40 mil sócios, sócios que são apaixonados pelo esporte. Essa é a essência do Pinheiros, o DNA dele é um clube muito esportivo, ele se vangloria muito e com razão da história olímpica dele, né? Quando eu deixei, o clube tinha 12 medalhas olímpicas. Agora, depois das 2 últimas Olimpíadas, esse número, se eu não me engano, subiu para 17 ou 18 medalhas olímpicas. Então, é o maior clube olímpico do Brasil. Mas ele é muito esportivo, né? Então, como tudo que é poli, existe uma disputa interna importante. Então, o orçamento sempre foi um fator de muita disputa interna no clube, o que é normal, né? Como em qualquer lugar. Mas o clube sempre apoiou muito o esporte desde a base. Então tem as escolinhas de esportes, foi onde eu inclusive comecei, né? O CAD, Centro de Aprendizado Desportivo, até as categorias adultas. Então, o Pinheiros tem o time adulto de voleibol feminino, o time adulto de basquete masculino, uma natação extremamente vitoriosa, que teve César Cielo, Gustavo Borges, Quereguini, entre muitos outros, um judô, o Guilheiro, o Baby, entre muitos outros, ginástica artística com o Arthur Nori. Então, você andar nas alamedas do Pinheiros é como alguém que gosta de esporte estar na Disney, né? Ou alguém que gosta de se divertir estar na Disney para uma pessoa que gosta de esporte estar nas alamedas do Pinheiros. Você está o tempo inteiro cruzando com atletas de nível internacional. Então, o Pinheiros te proporciona, para quem gosta de esporte, trabalhar com aquilo que é o melhor, é o suprassumo, né? Então tem uma baita estrutura, ele está situado na zona oeste de São Paulo, tem uma estrutura para todas as modalidades de uma forma assim com excelência, né? Tem uma piscina Mirta, tem uma pista Mondo que acabaram de instalar, a ginástica artística excelente, um tablado maravilhoso, o judô com dojo excelente. Então, todo mundo que entra para trabalhar no Pinheiros tem a responsabilidade de dar continuidade à história do clube, ao legado do clube. E assim, enquanto eu ainda me graduava e fazia minha pós-graduação, era o meu sonho, era a minha meta estar na Ferrari dos clubes esportivos, da onde se fazia de verdade o alto rendimento. Então, quando eu entrei no Pinheiros, eu entrei pelo caminho da escolinha de esportes, mas paralelamente, naquele mesmo mês, né, março de 96, eu havia recebido 2 propostas para trabalhar em outros departamentos do Pinheiros. Incrível, mas acabei entrando na escolinha de esportes, que era o meu caminho mesmo. Fiquei com muito orgulho trabalhando com a criançada entre 8 e 10 anos e meio, nessa formação poliesportiva, multiesportiva, até ir assumindo esses cargos todos para poder fazer o rendimento, né? E aí essa construção dos 18 anos, Gui, de verdade, passa tão rápido. E eu tinha muito claro comigo aonde eu estava e aonde eu queria chegar. Eu queria deixar o meu legado, a minha contribuição para a história do Pinheiros ali no atletismo. Tinha isso claro já. Tinha isso muito claro. Então, quando eu fui convidado em 2001 pelo então diretor do atletismo,
o César Kassab, que foi um atleta de salto com vara, campeão sul-americano, um atleta benemérito do clube, com muita história, ele fez um convite muito direto. Ele me viu na quadra, né, dando atividade para as crianças ali, e ele não sabia que eu estava no Pinheiros. Eu já conhecia ele antes, ele não sabia que eu estava no Pinheiros, já estava lá há 6 anos. Ele falou assim, muito bom saber que você está aqui, muito bom saber que eu tenho agora uma pessoa para poder indicar para o atletismo. E aí eu falei para ele assim, Kassab, eu tô com a minha vida estruturada, né? Eu passei um tempo meio de mal do atletismo por conta de lesões, por conta de aquele momento em que você vai procurar outras coisas para fazer. Ele falou assim, Cláudio, é o seguinte, ou você vai para o atletismo ou você não fica no Pinheiros. Verdade. Foi assim. Legal. E foi uma chacoalhada muito boa, porque me tirou da zona de conforto, eu fui para o atletismo e eu retomei a paixão que eu sempre tive pelo atletismo. Foi quando eu escrevi o projeto, ele me pediu, porque o Pinheiros funciona assim, você tem que fazer um projeto de orçamento, um projeto da sua modalidade para que seja orçado tudo aquilo que você vai fazer. E ao invés de eu apresentar um projeto de 1 ano para ele, eu apresentei um projeto até os Jogos de 2008 em Pequim. Né? Foi um projeto de quase 7 anos. E que eu precisava de tempo. Eu estava pegando uma modalidade com 6 atletas naquela época, né? Com um orçamento extremamente pequeno. E aí eu falei, tá bom, eu aceito o seu desafio, mas aí agora eu vou trucar você. Você me convidou, eu aceito. Só que eu só aceito nessa condição, de que esse projeto tem um compromisso de ser executado para esse espaço de tempo aqui. E ele aceitou. E a gente começou, então, a executar o projeto e fomos retomando, até que em 2005 nós já tivemos atleta mandando para o Mundial, se eu não me engano foi Helsinki em 2005, depois foi o Mundial de Osaka em 2007, e daí a gente não parou mais. É legal saber que teve esse cutucão, né? Que te tirou da zona de conforto e fez acontecer. Normalmente as pessoas olham isso às vezes com um olhar ruim, né? Mas às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida que transformou o clube e transformou um monte de gente através desse cutucão do presidente da época. Aí a minha pergunta que eu ia fazer aquela hora, mas eu guardei. Estrutura, né? Mais bons atletas é igual resultado? Você acredita nisso? Que tem que ter a estrutura ali igual de um clube campeão, com tudo que tem de melhor para fornecer para o atleta realmente só pensar em treinar e desenvolver força, desenvolver técnica, desenvolver habilidade com equipamentos de primeiro mundo, tudo isso? Ou você acha que não? Dá para ter as coisas separadas? A gente precisa definir o que é estrutura, né? O atletismo é uma modalidade que todo mundo fala da simplicidade, né? Ah, vai correr, só coloca um tênis, sai correndo e tal. É meia verdade, né? Você ter uma estrutura para você, dependendo da fase que você está desenvolvendo do seu projeto, ela se atender aquelas necessidades, é legal. Então, você precisa de uma pista sintética para poder fazer atletismo? Não. Uma pista de saibro, uma pista de carvão, uma pista adaptada, você consegue iniciar o atletismo. A partir de um certo grau, você precisa de uma pista melhor, você precisa de uma sapatilha, você precisa de um colchão adequado, você precisa de uma barreira adequada, dos implementos adequados. Então, eu vejo que a estrutura ela deve estar adequada ao momento do seu projeto. Tá? Você ter uma pista sintética, ou depender, eu não faço atletismo porque eu não tenho uma pista. Se eu tivesse uma pista, eu faria. Calma lá, não é bem assim. Nós temos atualmente o exemplo dos nossos programas de formação de atletas no Brasil, são 60 centrinhos, e a gente tem cada história, Guilherme, que é assim, é impressionante, cara. Tem uns professores extremamente abnegados, pessoas que fazem o atletismo em condições completamente adversas, tira de verdade leite de pedra. Então a gente precisa de estrutura, a gente precisa de um profissional capacitado, a gente precisa de planejamento, porque não adianta você ter estrutura e dinheiro se não tem um planejamento e uma pessoa que não está capacitada. Então, quando você une tudo isso, você tem um bom caminho para o desempenho, para o resultado. E que resultado você está buscando?
Se você tem um atleta que tem um objetivo de representar a sua cidade nos jogos regionais, nos jogos abertos, a estrutura, a necessidade é uma. Se você tem a necessidade de fazer um atleta ser vencedor de um Troféu Brasil de atletismo, é outra estrutura. Se você tem um projeto pan-americano, mundial, olímpico, é outra estrutura. E, obviamente, o funil, a figura do funil, ela é muito feliz nesse sentido. Quanto mais alto o rendimento, mais estreito é, e é para poucos. Por isso que é um atleta, é o Pio que está morando nos Estados Unidos e treinando nos Estados Unidos. Porque é o Pio. Né? Ah, tem outros corredores de 400 com barreira? Tem. A gente tem o Matheus Lima, que está indo pelo mesmo caminho, mas ele está no processo. Né? Então, dá para oferecer isso para todo mundo? Infelizmente, não dá. O atleta também tem que mostrar esse potencial, tem que realizar o resultado para poder ter acesso a isso. Né? Infelizmente, a gente está vivendo num país que não tem a cultura esportiva. E isso não é no atletismo, são todas as modalidades. Não é à toa que o novo presidente do COB, o Marco Laporta, ele fala de transformar o Brasil numa nação olímpica. Ah, que legal. Porque existe essa necessidade. Né? As pessoas que não vivem o esporte no dia a dia, de uma maneira até natural, cobram resultados a cada 4 anos nos Jogos Olímpicos. Né? Gostaria de ver mais atletas como o Pio, como o Caio, como o Darlan, como o Thiago Braz, como vários outros, né, foram medalhistas. Mas não é simples chegar nesses caras. Né? A gente precisa trabalhar muito, muito tempo. Nós temos vários atletas de muito potencial que eles vão se desenvolvendo, mas por alguma razão que às vezes não está diretamente ligada à estrutura, pelo menos estrutura física, estrutura de treinamento, porque hoje em dia você tem bolsas, você tem alguma condição muito melhor do que da minha época na década de 80. Então, existem nuances aí que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado para fazer a análise. Tá? Boa, mas explicou de um jeito sensacional que realmente tem fases. E também tem objetivos diferentes com estruturas que você vai necessitar diferente. Vê se a gente errou aqui. Você participou de 4 Olimpíadas. 5 Olimpíadas, por isso que eu fui cuidadoso. 5 Olimpíadas e diversos panos americanos. 5 pans também. 5 pans, 5. Qual foi o bastidor mais marcante que você já viveu nessas experiências internacionais? Nossa. Tem algum que você fala assim, putz, que isso aqui que eu passei lá em Pequim, não sei se cheguei para Pequim? Foi minha primeira Olimpíada. Olha, assim, tem muitas histórias assim que certamente dariam livros, não daria um livro só. Mas assim, talvez os 2 momentos mais fortes tenham sido minha primeira Olimpíada, você entrar num estádio olímpico como treinador, um atleta na prova da maratona, uma prova emblemática, onde você vive toda a ansiedade, né? Foram 4 anos treinando o José Teles para chegar naquele momento lá e você vê o cara posicionado na linha de largada, você fala, cara, valeu tudo a pena, né? É uma realização, cara, que não tem tamanho. E eu me lembro que naqueles Jogos Olímpicos, além do Teles, você tinha também como representante do Brasil Marilson Gomes dos Santos, né? Dispensa comentários, sou extremamente fã do Marilson, e Frank Caldeira, que tinha sido campeão pan-americano em 2007 em casa. Né? Era um nome super forte, um atleta de excelentes resultados. E o Teles foi o único brasileiro que acabou a maratona olímpica. Então, ver ele largando lá e depois ver ele chegando no Ninho de Pássaro, um estádio para 80 mil pessoas, cara, você fala assim, é inacreditável. Acho que a minha carreira, aqui eu fecho a conta, né, de que tudo valeu de verdade a pena, mas aquilo é um vício, cara. Aquilo é assim... Quer de novo. Você quer de novo. E como é que é isso, né? Ele largou. Você fica lá esperando? Não. O que acontece nesses bastidores com o treinador? Os bastidores é muito bom, porque os treinadores, e eu acho que mesmo um treinador que não tem atleta na prova, tem que assistir uma edição de Jogos Olímpicos. Nós tivemos uns jogos aqui no Brasil em 2016, e
tomara que os nossos treinadores tenham aproveitado essa oportunidade. Mas para quem não teve essa oportunidade, Los Angeles está logo aí, vai assistir os Jogos Olímpicos. Porque só o fato de você estar envolvido naquela atmosfera, ela é transformadora. Então, quando o atleta larga, né, a gente faz todo um estudo de percurso, e a organização, e isso varia de uma organização para outra, ela oferece um transporte específico para os treinadores. Só que assim, tem organização que no transporte que ele oferece, ele te leva da largada para o estádio olímpico. E não tem uma televisão, não tem nada para você ir acompanhando, né? Hoje tem redes sociais, tem tudo. Naquela época não tinha. Nossa, imagina o desespero. Tem organização que oferece, né, um transporte melhor, ou para, às vezes, no percurso e tal, você consegue se articular. Em Pequim, eu fiz o percurso, optei por fazer o percurso de bike. Eu fui indo em algumas partes do percurso, coisa que eu sempre fiz com os meus atletas que corriam maratona. Foram 54 países já, né, nessa minha trajetória de esporte, e fui em muitas maratonas no mundo e conheço os atalhos de cada percurso, porque era um hábito eu fazer isso. Eu ficava me deslocando ao longo do percurso. Você fica imaginando isso? Para poder acompanhar os atletas. Cláudio Castilho de bicicletinha, com a maratona rolando, em Pequim. Em Pequim. Eu fico imaginando você cortando rua para chegar no ponto para o atleta, aquela... Tem uma passagem ótima, assim, que faz umas 2 semanas atrás eu tive uma reunião com a Renata Falzoni, a vereadora em São Paulo, né, que ela é uma apaixonada pelo ciclismo e defende a pauta do ciclismo, e eu mostrei para ela nessa reunião. A gente foi começar a reunião, eu falei, Renata, eu tenho uma foto aqui com você que você acho que não vai lembrar. Eu mostrei para ela a foto. Eu e ela de bike em Pequim. Ela era repórter da ESPN ainda, e ela estava fazendo um trabalho lá em Pequim, e a gente se cruzou no meio do trajeto da maratona. E eu perdido porque estava tentando me encontrar, e ela também, com a câmera na mão, a gente parou, conversou, eu tirei uma foto, e eu mostrei para ela essa foto. Então, esse foi um momento muito marcante, porque além da satisfação de ter realizado um sonho como treinador, de ter um atleta nos Jogos Olímpicos, na verdade eu sempre busquei uma medalha olímpica, tá? Sempre. Isso eu nunca escondi de ninguém, que essa foi sempre minha grande meta. Mas eu vi algumas coisas acontecendo que mudaram meu mindset como treinador. E de verdade, eu já tinha uma cabeça de orientar meus atletas para sempre disputarem provas internacionais, sempre focar em resultado de altíssimo rendimento, se comparar com o que estava acontecendo no resto do mundo. Mas quando eu voltei de Pequim, eu vi Haile Gebrselassie correndo, junto com Kenenisa Bekele, junto com Tergar. Eu vi o Kenenisa Bekele batendo o recorde olímpico dos 5.000 e do 10.000, uma época que tinham 2 tiros de 5.000. Esse cara saía da pista, depois do tiro, ele ia para a pista de aquecimento e eu ia ver esse cara, porque ele continuava treinando depois. Nossa. Eu vi Helena Zimbaeva, eu vi muitos resultados de atletas que, assim, eram fora do comum. Eu falava assim, cara, se esses caras fazem, os meus também podem fazer. Eu tenho que, né, ampliar essa busca para a excelência da excelência. Então, todas as vezes que eu ia para um evento internacional depois dessa experiência de Pequim, eu sempre me aproximava demais dos principais atletas das principais escolas do mundo. Isso me fez morar um tempo na Espanha, em Madrid, alugava um apartamento lá do lado do centro de alto rendimento de Madrid, fui para Etiópia, para o Quênia, fiquei no Japão um tempo, fui para o berço dos atletas americanos em Mammoth Lake, com Shalane Flanagan, com Gina Castor, porque eu queria sempre buscar o que tinha de melhor, né? E eu sempre procurava passar isso para os meus atletas e para quem estava ao meu redor. Um segundo momento marcante para mim foi a vitória da Adriana em 2011, porque em 2011 no PAN de Guadalajara, como ela deve ter contado aqui na participação dela, era um momento em que eu tinha um grupo extremamente forte de atletas de alto rendimento, mas atletas que ainda negociavam com a sua própria condição física.
E eles, às vezes, caíam nessa autossabotagem de que, puta, eu não vou fazer isso porque eu não quero me machucar e tal. De não escutar o treinador. De sempre contestar um pouco, de não acreditar, de não mergulhar de cabeça. E a Adriana nunca fez isso. A Adriana, ela acreditava piamente de que aquilo ia dar resultado. E deu resultado. E foi um divisor de águas também, porque a partir dessas vitórias e dessa medalha de 2011 da Adriana, o mindset da minha equipe interna mudou. Todos os atletas passaram a acreditar e resultados de altíssimo rendimento vieram na sequência, né? Então, ela acreditou, ela mergulhou, ela ficava na altitude 34, 38 dias, às vezes eu ia na primeira semana, voltava na última, e ela passava muito tempo lá brigando contra essas sabotagens do próprio grupo e tal. E ela contou e ela isso. passou por tudo isso. Ela né? contou, acho que a passagem é 21 tiros de 1000. Eu não lembro a velocidade que tinha que ser e tal, e a turma falava assim, não, mas isso está errado, né? Você vai se machucar, isso não vai dar certo. Mas olha, eu vou contar uma coisa para você, muito rapidamente. Em 2008 foi tão transformador, porque eu fui como treinador pessoal do Telles, né? Então eu tinha alguns benefícios dentro da delegação, não tinha todos, o que é normal, né? Mas eu tinha já muitos amigos mundo afora. E a delegação, o Comitê Olímpico Português me adotou, né, como um treinador junto com eles, e eu tive o prazer de ficar 24 dias em Pequim, convivendo com meu amigo irmão Hugo Souza, que você conheceu. Ele era agente da Vanessa Fernandes, que foi uma medalhista no triatlon português, e eu convivi 24 dias com Fernanda Ribeiro e Rosa Mota. Cara, é outra coisa. Porque mulheres que estavam muito à frente do seu tempo. A Rosa Mota foi medalhista olímpica, a Fernanda Ribeiro foi campeã do mundo, foi recordista do mundo. Então, falar com aquelas mulheres e com seus treinadores eram momentos de conversa que eu queria que nunca mais acabasse. Então, eu tinha sempre estruturado ideias de treinamento na minha cabeça por tudo que eu estudei, né? Mas eu, às vezes, ficava naquela própria dúvida do treinador assim, cara, será que é capaz? Será que realmente não é uma loucura? E quando eu conversava com esses atletas, eu falava assim, não é loucura. E a Fernanda Ribeiro, em 2009, ela disputou uma prova que a Adriana disputou. A Adriana correu um campeonato, não era ibero-americano, era um outro campeonato em Portugal que a gente foi, ela disputou, ela estava com o pé torcido, e ela teve essa condição de conversar com a Fernanda Ribeiro também, e eu pedi para a Fernanda repetir aquilo que a gente tinha conversado no ano anterior em Pequim, que ela tinha feito um treino muito parecido com aquilo que eu imaginava que era o correto fazer para aquela distância da maratona. E eu falei, tá vendo? Se ela faz e conseguiu o resultado que faz, você tem potencial, porque seus exames mostram que você pode. Então você tem que acreditar. E a Adriana foi pódio naquele evento, foi terceiro lugar, e de lá nós viajamos para a Suíça, com o pé torcido, nós viajamos para a Suíça e ficamos num camping de altitude 30 dias. A partir dali, ela mudou também a forma de pensar. De 2009 até 2011, com 2 anos, a Adriana dá essa transformada e ela acredita nela, no potencial dela. E ela sempre diz uma coisa, né? Você sempre acreditou mais em mim do que eu mesma. É porque eu procurava sempre olhar o potencial do atleta, seja para ela, seja para qualquer um dos outros que eu falei, entendeu? E a turma olha e fala assim, nossa, Castilho deu sorte, né? Sempre tem alguém, né, Castilho? A sorte é o seguinte, é você estar no lugar certo, na hora certa, mas conversar com as pessoas e estar aberto a conhecer. Gui, entre 2004 e 2009, como eu falei, o orçamento do Pinheiros não me proporcionava fazer essas viagens todas. Então eu investi muito dinheiro meu viajando para vários lugares. E eu fazia contato com treinadores do mundo inteiro, me apresentava e falava, você me recebe aí? O cara falava, recebo, quem é esse louco? E eu ia, e ficava com os caras, entendeu? Então a sorte, ela vem junto daquele que se lança, daquele que se permite, entendeu? E foi uma fase muito importante da minha vida, porque eu tinha 2 filhos pequenos, e meu filho fazia assim, eu chegava em casa e ele falava assim, pai, você fica até quando?
Eu já sabia que sim. Então, meu primeiro filho, que nasceu em 98, cara, ele sofreu muito com a minha ausência. Mas hoje a gente conversa numa boa, não era não era a quantidade de tempo que eu ficava com ele, mas a intensidade do tempo que eu ficava com ele. A qualidade do né? tempo. Então, a minha esposa é extremamente parceira. Já chegou aí em aeroporto trocar mala comigo para eu poder viajar de um lugar para o outro. Então, assim, são coisas que as pessoas só olham como que é, as pessoas só olham as pingas e não olham os tombos, né? Exato. Mas tem muita coisa que foi abdicada e foi focada para construir o que você construiu. Então, assim, não tem sorte. Antes de eu entrar em perguntas relacionadas a CBAT, a gente tem um momento aqui, Cláudio, que eu vou falar de uma prova nossa que vai rolar, que eu acho que talvez, aqui eu vi que o Rica colocou, eu acho que talvez esteja com a inscrição esgotada, mas eu vou falar, e você vai pensar numa porcentagem de desconto que as pessoas que estão nos escutando vai ter. Você vai pensar numa porcentagem e o Rica vai falar a quantidade de pessoas que vai ter acesso ao seu cupom, tá bom? E antes de eu falar a prova, time, lembrando que você só encontra a inscrição de prova da Chelsea na plataforma da Ticket Sports. Por incrível que pareça, a gente tem golpe acontecendo, né? Então, assim, só dentro da plataforma da Ticket Sport. Gui, mas por que não tem outra plataforma? Porque a gente confia demais na plataforma da Ticket, é que tem melhor segurança de dados. Vocês, atletas, é muito fácil para fazer. Para nós, organizadores, traz uma segurança danada de colocar as inscrições lá. Então, se achou em algum outro lugar, num grupo do WhatsApp e tal, não compre, porque é cilada, tá bom? Estou avisando. Então, já faz seu login aí, que a prova que eu vou falar é a corrida Nova Odessa Running, corrida São Vicente Nova Odessa Running, que acontece em Nova Odessa, aqui do ladinho de Piracicaba, Castilho. E é a corrida que passa dentro do maior jardim botânico da América Latina, que é o Plantário. Então, assim, é um lugar, assim, é difícil de falar, é lindo, que é o maior jardim botânico da América Latina. É uma prova que tem um super pós-prova por conta do supermercado São Vicente, tem aquele kit recheado que os atletas adoram, 5 e 10 quilômetros e vai rolar no dia 24 de agosto. Provão. Você podia participar. Então, 24 de agosto, rapaz. Dia 17 eu já tenho compromisso, porque a gente vai fazer o Sul-Americano de Corrida de Rua no Rio, mas no outro final de semana, olha aí, ó. Você nada podia melhor. vir participar. Olha. Porque, ó, a Andréia, a Adriana estão sempre nas nossas provas aqui no interior. Elas sempre vêm para ganhar. Elas vêm comer pamonha aqui, viu? A Andréia estava comendo pamonha com a gente esses dias e comendo peixe. Qual porcentagem de desconto que você vai dar para a galera que está nos escutando? Rapaz, eu vou complicar o seu negócio, hein? Porque eu sou favorável à participação dos... Você faz aquele esquema da abertura das inscrições no primeiro dia, primeira hora, por exemplo, poderia dar assim, agressivo? Pode, você agressivo? Que manda. Você que manda. 50% de desconto 50. para quem chegar ali naquele momento, mas tem que ser curto, hein? Tem que ser curto esse momento. É só para os poucos que vão... até o final do episódio. Até o final do episódio valendo, mas quantas pessoas... Ih, Castilho foi bondoso, hein? 50% de desconto. Porcentagem de 50%? Quantidade? Para 5 pessoas. 5 pessoas. Boa. As 5 primeiras pessoas... Nossa, ultimamente a galera tá mão aberta, né, Ricardo? As 5 primeiras pessoas que fizerem inscrição para a Corrida Nova Odessa Running vai levar 50% de desconto. E o cupom? Qual que vai ser o nome do cupom? Cupom? Conheça a Nova Odessa? Conheça a Nova Odessa. Pode ser, Ricardo? Só que daí sem o cedilha, Conheca, né? Conheça sem o cedilha, Nova Odessa. Eu não conheço, vou vir conhecer. Pô, você vai adorar. A largada fica na frente do Jardim Botânico e a prova passa dentro, assim, é legal demais. Valendo, time. As 5 primeiras pessoas que colocar Conheça a Nova Odessa, tá levando 50% de desconto. Boa. Fala de CBAT agora, que é onde a gente está mais inserido hoje, já escutamos a história do Cláudio. Daí a gente precisa marcar outro dia. Eu queria saber só de bastidor de Olimpíadas, o que rolou, que deve ter muita coisa acontecendo. E eu ainda estou com essa imagem na cabeça de você rodando em Pequim com a bicicleta para pegar o percurso da maratona, que deve ter sido incrível. Assim, deve ter muita coisa, muita história legal. Hoje você é o CEO da CBAT. Como que está sendo esse desafio? Na verdade, não é desde hoje, né? Desde 2021. Abril de 21. Já está na segunda gestão. Sim. Iniciamos agora em março de 25. É
é um prazer. De verdade, eu assumi isso como uma missão. O presidente Wlamir, quando me convidou, ele me convidou antes até do pleito da eleição de 21. Eu estava posicionado no Comitê Brasileiro de Clubes, no CBC. Eu trabalhava no CBC, era gerente de planejamento e de marketing e comunicação também. Então, estava com a vida tranquila. Tranquila a gente nunca está, mas era uma ótima instituição, um projeto muito legal. E quando o Wlamir me convidou, eu entendi que era uma oportunidade de fazer um trabalho específico para o atletismo. E engraçado, Gui, porque mesmo depois de tanto tempo, né, diretamente envolvido com o atletismo, a gente acha que a gente conhece o atletismo, né? A gente conhece tudo, mas o atletismo é muito grande, o Brasil é muito grande. E então esse período todo na CBAT me fez conhecer um atletismo que eu acho que eu nunca teria tido a oportunidade de conhecer se eu não estivesse nessa posição. Você enxerga peculiaridades, porque o Brasil é um país continental, então aquilo que você vê como um desafio, um problema aqui no Sudeste é completamente diferente no Nordeste, é completamente diferente no Norte, e a minha missão hoje nessa posição é, de forma estratégica, fazer com que o atletismo se desenvolva em todas as regiões a partir daquele ponto em que ele se encontra. E isso é uma tarefa complexa, porque, primeiro, eu preciso aprender e entender as necessidades de cada lugar, né? E eu tenho uma pessoa ao lado que é um espelho, é uma pessoa sensacional, que é o presidente Wlamir, que vai estar com você também, que ele é um cara incansável que roda esse Brasil como ninguém. Conheço muitos gestores esportivos, mas ele tem uma energia para ir lá em cada lugar e a gente acaba se complementando no seguinte sentido: eu não consigo ir até todos os lugares. Eu conheço muitos treinadores, conheço muita gente, conheço muito atleta, mas estar lá é mais complicado. Então ele vai, porque ele gosta e ele faz isso muito bem. E a gente se complementa no sentido de que ele me traz também as informações, juntamos com aquilo que eu já tenho, e a gente monta uma estratégia para poder fazer o desenvolvimento chegar até esses lugares. Então, um dos nossos pilares dentro do plano estratégico, e que deu muito certo, foi descentralizar o atletismo em todas as suas manifestações, principalmente levando os eventos promovidos pela CBAT. Então, hoje a gente faz campeonatos brasileiros no Sudeste, já fizemos no Sul, Centro-Oeste, fizemos no Nordeste, nós só não fizemos no Norte ainda, né? Mas a gente procura levar, e quando você leva, você vê muito claramente, muito rapidamente o reflexo e o resultado daquilo que você está fazendo. Equipes menores se projetando, atletas locais se desenvolvendo, federações conseguindo também se desenvolver, clubes, e o recurso chega, a atenção é colocada para aqueles projetos e a mágica acontece. Então, é muito gratificante quando você vê que isso acontece. Ah, mas você tinha que fazer os campeonatos mais nas grandes capitais, ou no São Paulo e tal. Cara, esse é o caminho mais fácil, né? Apesar de que hoje a gente passa por um momento ruim, que é um déficit de pistas homologadas e certificadas para que a gente possa fazer os eventos nacionais. Então é um trabalho que a gente também está fazendo. Então, estar nessa cadeira hoje executiva é um aprendizado diário, porque eu tenho contato com todas essas realidades, procuro sempre buscar soluções, né? Por isso dessa minha disposição sempre de pensar em soluções, porque essa é a função do gestor, né? Eu não posso fugir de problema, eu tenho que ir ao encontro do problema para entender o problema e para tentar buscar soluções. Essa é a minha grande busca diária hoje na cadeira executiva. Você comentou do planejamento estratégico, né? Aí fazendo um paralelo lá do Clube Pinheiros, você montou um plano, acho que de 7 anos. Uhum. Tem um plano de CBAT? Tem. E você falou assim, meu gol sempre, o que eu queria era uma medalha olímpica, né? O que você está planejando, né? Está buscando no futuro ali da confederação? Conta pra gente o que Nós temos um planejamento estratégico montado já logo no início da gestão, né?
Foi o primeiro trabalho que eu pedi para o presidente Vladimir me dar um espaço de tempo para poder organizar. Então, eu fiz um diagnóstico no primeiro mês, sentado na cadeira executiva, para entender os números do atletismo. Porque sem os números, a gente não consegue apontar a bússola para o que você precisa fazer ou aquilo que é prioritário, porque sempre tem muitas coisas a fazer. Então, o planejamento estratégico ele tem 4 grandes metas. A primeira meta era aumentar a base do atletismo nacional. Então, no primeiro diagnóstico, nós tínhamos 7.300 atletas na base, atletas federados do sub-16 até o adulto, até o master, na verdade. Hoje, nós estamos com 18.200 atletas, depois de 5 anos. 4 anos partindo para o 5º ano. Então, esse era um dos grandes objetivos. O segundo grande objetivo era aumentar o número de medalhas olímpicas. Então, o Brasil, em 2016, a grande medalha do Thiago Braz, que foi um ouro no salto com vara e o recorde olímpico. Em 2012, a gente passou em branco. Em 2021, em Tóquio, foram 2 medalhas, 2 bronzes, do Pio e do Thiago, e em Paris, mais 2 medalhas com o Pio e com o Caio. Então, a nossa meta é chegar em 3 medalhas, porque isso vai refletir também em maior volume financeiro investido pelo Comitê Olímpico na Confederação de Atletismo. A terceira grande meta é a gente adquirir a sede de Bragança Paulista, porque, para quem não conhece, a sede da Confederação é em Bragança Paulista. A gente tem uma pista outdoor, ela já tem 17 anos, então a gente precisa trocar aquela pista. A gente tem um galpão com todos os nossos equipamentos, o coração administrativo é lá, um alojamento, uma pista indoor, sala de força, fisioterapia, mas a gente precisa mais. E para eu conseguir buscar mais investimentos, eu preciso da escritura daquele lugar. Então é uma grande meta nossa também, E o quarto é ser excelência em gestão. Nesses 4 anos, nós em 2022 fomos eleita a melhor confederação de atletismo do mundo, disputando com 214 países, Todos os anos a gente tem ganhado prêmios de transparência, de equidade, de gestão, e a gente não trabalha para ganhar prêmio, mas o prêmio é uma consequência de um bom trabalho. Então, para quem quer ter acesso a esses números, a gente declara isso no nosso site. Se você for lá, você vai ver o nosso relatório anual, tem um capítulo dentro do relatório que chama Raio-X do Atletismo, que tem o número de atletas por gênero em cada estado, região, número de árbitros, nível desses árbitros, treinadores, clubes. É muito analítico, porque é assim que eu entendo, pelo menos, que a gente tem que fazer uma boa gestão. Eu preciso assumir da onde eu estou partindo e aonde eu quero chegar. E eu vou fazendo essa métrica sempre ao final de cada ano. Eu fecho isso, mas eu vou monitorando para poder saber aonde eu levo um curso de treinador, aonde eu levo um curso de árbitro, aonde eu faço uma competição, aonde precisa de um olhar diferente, de uma maneira bem analítica e estratégica. Cláudio, e como que você vê a corrida de rua no Brasil hoje? A gente pulou algumas casinhas no game, a gente já está se aproximando cada vez mais dos primeiros países, pelo menos em números, Nós tivemos agora recentemente a Maratona Internacional da cidade do Rio de Janeiro com 60 mil, não na maratona, mas no evento como um todo. Então hoje a gente já tem uma São Silvestre com 40 mil, projetando mais inscritos para esse ano. E o número de eventos cresceu bastante, o número de organizadores cresceu bastante, a qualificação desses organizadores melhorou. A gente, na grande maioria dos nossos eventos, a gente não deve para os principais países do mundo, mas a gente ainda tem muito que avançar, seja na cultura dos corredores, e aí é um fenômeno mundial. A gente tem na necessidade de aproximar o poder público dos organizadores e dos entes federativos administrativos, que é uma federação e a confederação, porque para um evento chegar no sucesso de uma maratona de Nova York, das Major, de Londres, de Tóquio, eu já tive a felicidade de estar em todas elas mais de uma vez,
Berlim, o Mark Meadow, que é o diretor técnico, é o meu amigo do WhatsApp, né? Entre outros também, Londres, Tóquio. E eu já tive a oportunidade de viver de dentro a organização deles. A cidade abraça o evento. O evento não é da Chelsea, o evento é da cidade. Né? Então, as principais ruas são fechadas, o comércio entende, existe ali uma organização envolvendo as associações, e, enfim, e aí acaba potencializando, né, aquilo que o cenário pode nos trazer, que é um reflexo positivo financeiro e desenvolvimento que um evento dessa magnitude pode trazer. Então eu penso que a gente hoje passa por um momento de crescimento nos números, mas ainda a gente precisa de maior conexão e ligação de todos esses entes, para que não todos os eventos, porque não dá para fechar a cidade o tempo inteiro desse jeito, mas que os principais sejam tratados com mais carinho. Eu acho que a gente precisa tratar esses eventos com maior carinho, porque isso vai refletir na experiência do corredor. Né? E aí a gente provavelmente vai ver um volume menor de reclamações dos corredores. Alguns eu entendo que tem sentido, outros eu entendo que não tem sentido, mas o que é normal, né? Hoje de manhã eu tive uma reunião com a MAS, né? Mass Participation World, com pessoas do mundo inteiro, e eu falei exatamente isso que faltava no Brasil, uma participação maior do poder público com os eventos, para que eles não só ficassem melhores, maiores, mas para que tomasse posse, né? Isso daqui não é a maratona. Dá um exemplo, no Rio está acontecendo isso. A maratona do Rio não é da Spiridon, da Dream Factory, não, é do Rio. Né? É o terceiro evento que mais gera receita para a cidade, só está perdendo hoje para o Carnaval e para o Réveillon. Gui, eu vou trazer 2 exemplos muito rápidos para você entender experiências que eu tive e que para mim foram transformadoras, falando em eventos de massa. Eu estava em Boston ano depois do atentado à bomba, quando eles lançaram aquele slogan Boston Strong, né? Boston mais forte. E é incrível. Eu participei de reuniões, né, com a Mary, que é a dona da prova lá em Boston, em que nós ficávamos num hotel no Fairmont logo depois da largada ali, da chegada, com uma segurança inacreditável, mas eles não deixaram de fazer o evento. E houve uma união da polícia americana, dos órgãos de Boston, todos os organizadores das majors estavam lá. Então a gente vivia uma coisa assim que foi incrível. Eles não se acuaram por aquilo, fizeram. Né? E um outro acontecimento também, eu estava na Maratona de Nova York quando ela não aconteceu, por conta do Sandy. Né? E a presidente do New York Road Runners naquele ano era Mary Wittenberg. E eu estava na reunião que a Mary reuniu atletas de elite, agentes e treinadores, em que ela chorava copiosamente para dar a notícia de que a maratona não ia acontecer, no sábado. Então, para uma cidade de Nova York, que recebeu todo mundo lá, ela ter que dar aquela triste notícia, cara, aquilo para mim... Na véspera, né? Sabe, a seriedade com que a pessoa estava encarando tudo aquilo. Então, tinha paixão naquilo. Você via nos 2 exemplos que tinha muita paixão envolvida, além do business, lógico, mas a gente ainda precisa chegar nessa casinha do game. A gente não está ali ainda, não. Estamos caminhando. O que o Cláudio olha numa corrida de rua que ele vai participar ou que ele vai levar atleta, onde você fala assim, isso aqui são pontos positivos, isso aqui eu vejo como coisa positiva num evento? É a camiseta? Né? Eu tô brincando, mas o que você olha assim, tecnicamente falando, que essa corrida é legal, essa corrida é boa? Eu acho que uma primeira comunicação prévia do evento é importante. Abertura das inscrições, valores, a comunicação do horários de largada, tipo de percurso, mapa altimétrico, é fornecer as orientações de qualidade e com antecipação para os participantes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, na execução do evento, pontualidade, né? E também uma preocupação com
com aspectos técnicos, porque eu sei que hoje os eventos, eles têm para todos os gostos, né? Tem as corridas temáticas, tem as corridas para resultado, mas você cumprir com aquilo que é básico para um evento acontecer, eu acho que é fundamental. Então, cumprir o horário de largada, se você tiver como oferecer largadas em ondas, né, para que haja uma fluidez e que a experiência seja boa para os corredores, é muito importante. O oferecimento da água e do apoio médico nesse percurso. Então, são aspectos básicos que eu penso que se sobrepõem a uma camiseta bonita, a um kit recheado, ou uma medalha bonita. Então, assim, são coisas que não podem faltar, na minha opinião. Assim como não pode faltar uma medalha para condecorar um corredor que termina. E aí, eu acho que assim, todo o resto vem como, não sei se perfumaria seria o melhor nome para dar para isso, mas entrega o básico, bem feito. Se isso estiver sendo entregue, o resto do corredor, o corredor tem que fazer, porque não adianta nada tudo isso funcionar e o cara não está preparado, o cara, sabe, corta caminho, o cara quer correr com os amigos e fecha a rua para outro corredor que está ali também com o mesmo direito que o dele para poder usar o percurso. Então, 50% do organizador entregar aquilo que é básico e que as normas hoje são muito claras em orientar o que ele tem que fazer num evento. E os outros 50% é do corredor. Não adianta nada o corredor falar, não fui bem, aí você olha, você vai olhar direitinho, o cara chegou em cima da largada. O cara não aqueceu, o cara não usou o guarda-volume, ou ele chegou lá atropelado e, não estão aqui me esperando. Não vai estar mesmo, é um evento de massa, né, cara? E eu acho que, então, essa experiência tem esse equilíbrio aí de responsabilidade. Perfeito. Caminhando para o final, uma dinâmica agora nova que eu vou fazer com você, para quem está nos escutando, para quem já nos assiste, eu vou fazer algumas perguntas e você vai respondendo ali meio que curto e grosso. Curto e grosso não, né? Vai respondendo ali de maneira simples, objetiva o que vier no seu coração, o que vier na sua cabeça. Uma prova inesquecível que você viveu. Que eu vivi como atleta ou como treinador? Aí eu não sei. Eu devia ter feito melhor essa pergunta, porque você tem muito chapéu. Como treinador, como atleta, como dirigente. Como atleta. A São Silvestre que eu corri à noite ainda enquanto atleta. Puta experiência. Cara, subir a Consolação, assim, foi uma experiência sensacional. Cruzar a Paulista, vendo o Réveillon rolando, é muito legal. Eu sinto saudade disso. Tem algumas coisas que são emblemáticas. Então, legal, como atleta, foi essa prova. São Silvestre à noite foi, se eu não me engano, em 1988, 87. Foi a segunda vez que eu corri a São Silvestre. Mas essa especificamente foi muito legal, porque eu larguei na Elite B, então tinha ali uma simbologia. Como treinador, Guadalajara. Maratona de Guadalajara, assim, foi, sem dúvida nenhuma, o ápice da conquista, como numa parceria, eu e a Adriana, né? Então você vê se concretizar o sonho de uma medalha, cara, é incrível, incrível. Nossa, e ela também guarda isso com muito carinho. A medalha fica com quem? Com ela ou com você? Com ela, mas ela fez uma réplica e me presenteou. Oi, que legal! um atleta que te inspirou? Joaquim Cruz. Animal. Um erro que te ensinou muito? Um erro que me ensinou muito. Em 2015, 2014, eu estava no Troféu Brasil, a gente vencia a competição por poucos pontos da BMF e numa das últimas provas, Fabiana Murer bate o recorde de salto com vara, bate o recorde do Troféu Brasil, o recorde sul-americano, a BMF virou, ganhou o Troféu Brasil, a gente estava numa disputa ali muito grande e no calor da emoção na pista eu ligo para o meu diretor do Pinheiros e falo para ele que eu queria me demitir, porque eu tinha o recurso em caixa, eu tinha buscado patrocinadores para fazer investimento na equipe, eu tinha como fazer a organização final para ter os atletas corretos para vencer aquela prova e eu não venci. E ali no calor da emoção eu ligo para ele e falo que eu não queria mais e me demiti.
Aquilo me ensinou muita coisa, porque você agir no calor da emoção, cara, depois faz você pensar muito, né? Porque era um detalhe que eu sempre pedia para os meus atletas terem calma, resiliência, porque às vezes a gente ficava muito próximo do objetivo e a gente precisava se dedicar mais, voltar e corrigir o detalhe do detalhe do detalhe. E aí quando você toma uma atitude assim meio impensada, né, o reflexo pode ser muito, muito ruim. Então esse eu me arrependi. Mas felizmente o resultado foi positivo ou inverso, porque a partir dali eu fui convidado para assumir a gerência de esportes do clube, né? Mas foram dias que eu pensei e falei assim, não devia ter feito isso. Não devia ter feito isso. A minha história no clube não merecia que eu tivesse tomado aquela atitude, né? Acuado pessoas que gostavam do meu trabalho, uma presidência e um diretor que me admiravam muito também, e eu os coloquei numa situação bem, bem ruim. Então, eu não faria, não agiria de novo com essa emoção. E eu vejo, teve uma vez que a gente estava, não lembro o que tinha acontecido, alguma coisa tinha dado errado e você falou assim, Gui, a bola está dividida, vamos para um outro lado, né? Você teve a serenidade ali na hora, então a bola está dividida aqui, vamos pensar em outra coisa, né? Eu acho que vem desses aprendizados, que legal, pô. E às vezes eu uso essa sua frase, tá? Eu falo, a bola tá dividida, vamos pensar direito aqui, que não vai dar bom, não vai dar bom. Sabe aquele e-mail que você quer responder, ou aquela mensagem que você quer responder no calor da emoção? Não responda. Escreve, põe ali, né? Deixa no rascunho. Deixa, vai dormir, depois você age melhor. Continuando, uma corrida que ainda quer correr, tem? Tem. Nova Odessa Running. Não, tem sim. Eu gostaria muito de correr Tóquio. Legal. Você vai para lá daqui a pouco, né? Vou de novo em setembro. Eu estive agora, né, em maio, mas eu vou de novo. Tóquio porque a sede da ASICS é lá. É uma empresa que eu já tenho relacionamento há 17 anos, né? Eu sou um consultor da marca, já há 17 anos, um embaixador, que eles chamam. E é um país que sempre me acolheu muito bem. Eu tenho um relacionamento muito bom com a ASICS Japão também. A Adriana fez o recorde brasileiro e sul-americano em 2012 lá. Então, tudo que eu sempre fiz em Tóquio, no Japão, me traz boas lembranças. E é uma prova que eu não corri. Então, eu quero correr Tóquio. Gosto da cultura de lá, gosto da forma com que eles enxergam a corrida. A corrida é uma cultura para eles, isso é muito legal. Então eu quero correr Tóquio. Massa. Para fechar, um sonho para o atletismo brasileiro? Conquistar mais medalhas. A gente tem um potencial de conquistar muito mais medalhas, inspiradas por todos os nossos atletas que já conquistaram as medalhas que hoje o atletismo tem. Nós temos já uma base vindo bastante forte, mas a gente tem potencial de chegar muito mais longe. Hoje, nós já temos grandes delegações numerosas, mas a gente precisa avançar nos resultados. Então, eu gostaria muito de ajudar o atletismo a galgar esse espaço, a chegar nesse nível de que a gente não fique esperando aquela medalha, não, que a gente tenha múltiplas possibilidades de medalha, porque a gente tem material humano para isso e eu acho que a gente não está longe disso. A gente precisa ajustar algumas coisas, fazer com que haja um alinhamento, né, de pensamentos e ações de atletas, treinadores, de clubes, de federações, para que a gente possa juntos caminhar para isso e de verdade ser um atletismo mundial muito forte. Vejo isso com muita clareza. A gente tem potencial de dobrar essas medalhas. Ótimo, esse foi Cláudio Castilho. Ainda não terminou, porque a gente tem o nosso presente para você, Castilho. Para agradecer que você esteve aqui com a gente em Piracicaba, veio aqui com o seu tempo contar a sua história. Rapaz, eu já tinha gostado da canequinha aqui, ó, com a minha foto. Agora aqui eu vi que tem uma almofadinha. Pamonha de Piracicaba, tá aqui no cantinho, pessoal, ó. Pamonha de Piracicaba. Castilho, obrigado pelo seu tempo, por você estar aqui com a gente, cara. É sempre incrível conversar com você. Time, o episódio de hoje, Cláudio Castilho. Obrigado, Cláudio. Valeu. Valeu, Gui. Obrigado.